Olá, gente, boa noite. Nós estamos agora iniciando novamente a nossa live. O tema da live é a importância de resgatar o sentido da vida. E nós estamos, nesse momento, tentando conectar com a Denise Vieira. Tivemos um probleminha de conexão, mas já estamos resolvendo, tá? Então agora a gente vai voltar, convidar a Denise para falar sobre um assunto muito interessante que é que é o resgate do sentido da vida, tá? Esse tema eu tenho certeza que vai ser bom para todos nós e a Denise vai nos ajudar a refletir sobre essa importância, ok? A Denise já está no Face, ótimo. Vamos adicionar aqui. A Denise já vai entrar e nós vamos refletir sobre a importância do resgate do sentido da vida, sempre, né? Isso é muito importante para todos nós, essa temática. A Denise está assistindo. Nós vamos tentar, então. Gente, quando é ao vivo, a gente sempre tem esses problemas, né? Eu acredito que seria interessante se a gente até tentar outros recursos da próxima vez. Eu acho que eu vou tentar fazer uma coisa mais de filmagem ou uma outra plataforma, mas o nosso desejo é fazer inicialmente. Então, vamos tentar aqui. Ai, voltou. Maravilha. Ai, que Tá me bom, ouvindo né? bem? Tá me ouvindo Agora estou bem? te ouvindo, estou te vendo. Peço desculpa, pessoal, problema da internet, mas está tudo bem, né? Mas, Agora nossa, vamos dar tranquilo. sentido, né? Vamos dar sentido a isso, Tá então. bom. A imagem está É, ótima, viu? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer, né, o convite, quando eu convidei a Denise de primeira, ela aceitou. Como eu falei, é a pessoa mais importante para mim para falar sobre essa temática. A Denise, ela ocupa um papel muito especial no meu coração, né? Nós fizemos faculdade juntas e desde então, desde 1989, somos amigas do coração, né? E aí eu agradeço, boa noite para todos e convido a Denise para falar então quem é a Denise Vieira. eu sou psicóloga, sou pedagoga, sou professora, sou especialista na educação especial inclusiva, atuo na escola, na educação e na clínica, né? E já estamos assim na área clínica, 25 anos, já uma jornada, já estamos sempre dando novos sentidos à nossa vida, nessa nossa jornada, porque todos os dias é uma nova jornada, é um novo sentido, né? A cada paciente, é um sentido novo que nós damos, que nós temos sempre que estar reciclando, né, nos ressignificando, tá? Mas primeiramente, Rosana, eu queria agradecer muito o seu carinho. É um prazer enorme estar aqui neste momento assim de reflexão com você, e é sempre muito bom, né? Eu sou mãe de 3 filhos, tenho a Clara, tenho o Ian, tenho o Ravi. Aliás, temos as Claras, né? Temos as Minha filha claras, também verdade. chama Clara. Tá, e tenho certeza que as duas estão aqui nos ajudando a essa conexão aqui, né? Verdade. E, né, tenho 5 irmãos, 11 sobrinhos, e meus pais já são falecidos, moro em Minas, estamos aqui nas Minas Gerais, tá bom? Tá ótimo, Rosana, nenhuma Denise. dessas tentativas, quando iniciamos a primeira vez a live, eu falei, estamos aqui, já temos uma longa jornada, estamos 25 anos na nossa caminhada, e já estamos esperando a aposentadoria. Na hora que eu falei a palavra, você falou, não, imagina, não. E é justamente dentro dessa fala sua que eu vou começar a falar, que justamente quando eu falei assim, aposentadoria foi o sentido que você deu para minha fala. Não, eu não vou aposentar, né? Então, quando a gente vem falar em sentido da vida, que é isso? O que é isso para mim? Essa reflexão que eu faço no momento da minha vida, né? Uhum. A palavra sentido, ela vem do significado.
Qual é o significado que tem isso para mim? Então, quando eu falei assim, vamos aposentar. Não, esse não é o meu significado. Não é o significado que tem para mim. Então, esse é o sentido da nossa vida, né? Denise, mas como que a gente descobre, assim? Porque tem pessoas que são loucas para aposentar, né? Lógico, de acordo com o cansaço, com as escolhas e etc. Mas como que a gente descobre o sentido da nossa vida? É difícil? É, é um momento em que a gente para e que a gente olha para nós mesmos. Eu viveria sem isso? No caso nosso, né? Quando eu falei, vamos aposentar cedo, eu não viveria sem isso. Como eu também não Não. viveria sem isso, Sem a psicologia não né? dá, né, Denise? De jeito nenhum. Não, não dá, né? Tá no olhar, tá no. Então, é o significado que eu dou, né? Tem Uhum. pessoas que o sonho, né? Eu vejo que o sentido, Rosana, ele não está desconectado do passado, do presente e do futuro, né? Se Uhum. você não tiver uma história, você não está para chegar no seu presente, tiver um anseio pelo futuro, você não vai ter sentido na sua vida. Então, para várias pessoas, a aposentadoria, né, no caso que surgiu assim, ela tem um sentido de Uhum. paz, sentido de descanso, sentido de tranquilidade, né? É o sentido que a pessoa dá. Então, o sentido ele está voltado para o meu significado, para o significado que eu estou, para a minha história de vida e para quem eu sou verdadeiramente. Eu só consigo dar um sentido na minha vida se eu sei quem eu sou. Mas, minha querida, você está dizendo então que é muito importante eu buscar o autoconhecimento para que isso ocorra, é isso? Isso. E Eu como preciso que eu me vou buscar o conhecer. autoconhecimento, se eu não tenho condições de pagar um psicólogo, por exemplo? Que dicas você daria para nós? Se você não tem condições, Sim. primeiro, é, você, este momento que nós estamos passando de pandemia, é um momento altamente reflexivo, né? Uhum, E que a nossa vida não estava mais fazendo sentido. uhum, E eu tenho assim, absoluta certeza que nesse momento de quarentena, neste momento que a gente está em casa, é um momento que a gente está ensimesmado, é um momento que a gente parou e pensou, que sentido tem a minha vida? Né? E a gente está tendo tanto acesso às lives, acesso a essa percepção, mas foi necessário eu parar e entrar em contato comigo mesmo, né? Então, o psicólogo, o profissional da área de saúde, vai te ajudar muito, mas o caminho, a trajetória é sua. É você estar olhando para dentro de você, se descobrindo a cada dia, a cada momento, para saber quem é você, né? maravilha. Você está dizendo então que o psicólogo, é claro que ele é de suma importância para a ajuda do autoconhecimento, ele é um facilitador. Mas se a gente não tem condições, quanto mais perto a gente estiver do nosso eu, mais isso pode acontecer, essa busca do sentido. Denise, mas eu queria que você falasse um pouquinho para mim, porque você falou de passado, presente e futuro. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim daquelas pessoas que vivem no passado e não conseguem estar no presente. Como que elas lidam com o sentido da vida? As pessoas que vivem no passado, às vezes o presente para ela está um presente muito difícil, está muito pesado, está muito doloroso, está muito Uhum, angustiante, né? Isso uhum, já vem e ela se refugia no passado, né? Fica aquela nostalgia, como era bom. E às vezes, muitas vezes, esse passado não era tão bom assim. Mas às uhum. vezes a pessoa não se permite estar nesse presente e não encontra sentido, né? É a falta de sentido realmente na vida. Então ela se refugia. Tem muitas pessoas que vivem assim, num futuro também, como forma de fuga, porque o presente está muito difícil, está muito pesado, né? Mas isso já denota assim uma dificuldade dela estar conseguindo caminhar sem a ajuda de um profissional. Sim. Aí existem casos que não tem como, né, Denise? Existem casos que é necessário mesmo a ajuda do profissional. Então, quer dizer que existem pessoas que vivem no passado e outras vivem no futuro. Então, é importante a gente voltar para o presente para dar sentido sempre à nossa vida.
sempre o nosso sentido está no presente, né? Nós temos histórias, né, Denise? Nós temos recordações, nós temos momentos afetivos maravilhosos ou não, alguns não, mas nós precisamos olhar para esse presente que é o agora, né? E falando desse agora, Denise, como a gente colocou, tem algumas dificuldades, nós estamos vivendo um momento um pouco difícil, pouco que eu digo, porque a gente acredita que isso vai melhorar, né? Mas nessa dificuldade atual, né? Como que nós podemos, nesse momento, falando do presente com bastante intensidade, como nós podemos no presente escolher o sentido da nossa vida? Porque pode ter pessoas que estão nos assistindo e falar assim, puxa, eu nunca dei sentido direito à minha vida. Há tempo, Denise, da pessoa resgatar esse sentido? Com certeza. Sabe, Rosana, eu gosto muito da Alice no País das Maravilhas, né? Que tem um certo Uhum. o filme, que tem um certo momento que ela está perdida e ela encontra o gato. E ela pergunta para o gato, né, para onde que ela vai, e ela fala, eu estou perdida, e qualquer caminho. E o gato responde, né, que se você não sabe aonde você vai, como é que é? Estou perdido. Se você não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho vai Então, ser. quando a gente não, muitas vezes a gente faz algumas escolhas, né? Porque a gente não sabe onde a gente quer ir. Você vai muito no embalo, eu vejo muitos jovens hoje, você vai no embalo, você faz uma escolha porque você não sabe, né? Você tem um futuro muito desconhecido. O Uhum, jovem, ele tem que fazer muitas escolhas e que é muito difícil para ele, né? Com uhum. 18 anos ele tem que escolher uma carreira, ele tem que fazer uma opção sexual, ele tem que fazer uma escolha, e isso muito é difícil. Então, quando você não sabe aonde você não vai a lugar nenhum. E toda escolha, ela traz consigo uma renúncia. Se eu escolho para um caminho, eu estou renunciando ao outro. E muitas vezes eu não quero renunciar. E muitas vezes o Uhum. não fazer uma escolha é uma escolha. Eu fico na minha zona de conforto, justamente porque eu tenho. Quantas pessoas se acomodam num trabalho? Quantas pessoas se acomodam num casamento? Quantas pessoas se acomodam num lugar de sofrimento e não Uhum. conseguem sair, né? E aí elas não dão sentido na vida. Elas Aí eu não dão penso que sentido. Elas não dão sentido, e aí, Denise, uma questão importante é que daí ela deixa o outro ser dirigir a vida dela, e depois ela reclama, né? Não é isso? isso é. Então, eu não sei qual caminho eu quero ir, qualquer caminho serve, e esse caminho que eu não escolhi, de acordo com a minha identidade, de acordo com a minha história, de acordo com as minhas necessidades, de acordo com os meus sonhos, com toda essa construção de que eu sou até agora, Uhum. aí eu não vou me encontrar. E isso gera um vazio existencial. Aí esse vazio existencial é bastante complicado, né, Denise? Porque daí a falta de sentido, a falta eu não consigo buscar, e aí isso pode gerar muitas complicações para a nossa saúde mental, é isso? Isso. Quando as pessoas chegam, né, a vivenciar, a gente está vivendo no momento do índice de depressão está muito alto. Essa depressão, ela tem muito a ver, né, com o vazio existencial. A dor Uhum. minha é tamanha, né, a angústia minha é tamanha, que eu passo a buscar em outras coisas. Eu começo a usar drogas, é o refúgio. O universo também ele me oferece muitas coisas, o mundo me oferece, né, eu passo a consumir, tem várias formas que eu vou preenchendo esse vazio. Só que isso é momentâneo, ele não é um preenchimento, é naquela hora. E depois volta, só que volta assim, num efeito maior. E aí volta com a ansiedade, com a angústia, com a depressão. E é a questão da saúde mental, né? E aí as pessoas se perdem neste momento, né? Nesse vazio. Esse vazio a gente pode chamar de dor, a gente pode chamar esse vazio de desconhecido,
né? A gente pode chamar esse vazio na zona de conforto, na verdade, que é uma zona de conforto, entre aspas, falsa, porque quando eu estou nessa zona de conforto, eu penso que eu estou nesse momento bom, mas esse momento é o momento do adoecer psíquico, né? E nesse momento, eu acho que a gente poderia conversar um pouquinho, Denise, sobre uma fala do Adler, né, que ele diz que todo complexo de superioridade advém de um complexo de inferioridade. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre aquela questão da pessoa que ela se sente superior a tudo, sabe? Existe isso quando a pessoa perde sentido, Denise? Existe, né? Uhum, Existe sim. Todo o complexo, quando eu me sinto maior que o outro, né? Porque, uhum, na verdade, o nosso equilíbrio emocional está no nosso afeto, está nas nossas uhum, relações. É isso que nos dá estabilidade. É isso que faz com que eu fique com o meu pé no chão, né? E quando eu chego numa relação que eu não estou de igual para igual para com o outro, isso já gera uma desarmonia, né? Eu já não me sinto e eu preciso, e muitas vezes o outro ele me ameaça. Eu projeto algumas questões minhas, algumas questões inconscientes minhas no outro e me sinto ameaçada por esse outro, diante desse outro. E aí a minha defesa é complexo de superioridade, né? Eu uhum. me sinto superior ao outro, mas eu faço uma troca, porque eu me sinto tão pequeno diante do outro, aí eu já chego, muitas vezes muito agressivo, para mostrar, me impondo, mandando, né? Autoridade, usando de autoritarismo. E aí isso aí é um traço do complexo de inferioridade, de superioridade, porque na verdade eu me sinto pequeno diante do outro, eu me sinto ameaçada diante do outro. Essa fala sua, Denise, ela é muito importante, porque, assim, infelizmente, isso a gente encontra no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, quer dizer, em todos os ambientes que a gente possa estar inserido. E isso, além de ser um adoecer meu, né, da pessoa que se sente superior, da pessoa que não tem sentido e quer fazer do outro uma falta de sentido, ela pode adoecer aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então a gente precisa ter bastante cautela. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem, gostaria que elas refletissem bastante sobre essa sua fala, porque nós percebemos isso muito em gestores, né? Quantas pessoas estão aí para atender o outro e elas se sentem tão superiores com cargos que elas têm, o cargo dela não tem sentido para ela, mas ela faz ter um sentido tão superior que ela acaba rejeitando esse outro, né? E eu gostei muito quando você falou também dos adolescentes. Então, é muito importante a gente buscar o nosso autoconhecimento sempre, né, Denise? Para que a gente saiba quem somos, para que a gente saiba onde a gente quer chegar. E aí, falando nessa questão de saber onde a gente quer chegar, eu queria perguntar para você agora, Denise, sobre as nossas escolhas. Bom, as escolhas que nós fizemos em 1900 e final de 1982, porque a gente entrou na faculdade em 83, essa Naquele tempo. escolha, essa nossa escolha, ela teve uma consequência, né? Me fala um pouquinho sobre as consequências das escolhas na nossa vida, por favor. Olha, todas as nossas escolhas têm consequência. Todas, porque todas as nossas escolhas têm renúncias, né? Então, quando nós fizemos a escolha de estudar, de ser psicóloga, né? Na Uhum, verdade, você renuncia, de uma certa maneira, a ser uma pessoa comum, porque sempre é cobrado, é uma postura enquanto psicóloga, né? A pessoa uhum. olha para você, essa identidade sua que a gente faz. Mas assim, a todo tempo, nós estamos fazendo as nossas escolhas diariamente. Né? As pessoas que estão nos acompanhando agora, elas estão fazendo uma escolha, elas poderiam estar fazendo outras coisas, mas Uhum. não, elas reservaram esse tempo de uma certa maneira para perceber o sentido que isso pode estar trazendo, o eco que isso pode estar trazendo para elas, né?
Então, a vida toda nós estamos fazendo escolha, não tem como não fazer. E as escolhas, elas não são permanentes, elas mudam a todo tempo, a todos os dias, a toda hora estão mudando, né? Eu vejo assim, dentro mesmo, por exemplo, da psicologia, a gente tem a escolha de ir para a clínica, de ir para a educação, de ir para a instituição, de ir para o hospitalar. Aí, de repente, você está hoje uma escolha dentro de uma pandemia, atendendo online e fazendo live e aprendendo tanto nessas lives. Então, são escolhas. Você poderia ter feito uma escolha, não, vou ficar vivenciando medo, vivenciando tudo que a pandemia nos trouxe, né? Todas as inseguranças, todos os medos, todos os receios, né? Poderia estar vivendo isso, mas a escolha não, eu escolho a vida. Sim. Né? E enquanto a gente escolhe a vida, é saudável. Oh, mas que coisa bonita que você falou agora, né? Eu escolho a vida. Enquanto a gente escolhe a vida, é saudável. A gente pode pensar um pouco nisso, Denise, desde o nosso nascimento, né? Nós optamos o tempo todo pela vida. Isso é saudável de fato. Mas sem a gente perceber, pode ser que a gente opte por outros caminhos, como você mesmo colocou no início, que não é correlato com a vida. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho, Denise, quando o outro faz alguma escolha, o outro que é meu próximo, que está próximo de mim, faz alguma escolha que não é uma escolha que eu gostaria que fosse. Como que eu posso lidar com essa escolha do outro que não tem a ver com o meu eu? Essa questão do outro, eu acho que dá mais uma live, Dá, né? Mas, dá. então, porque o outro é sempre o outro. Uhum, Ele é um ser, né, diferente, que tem anseios diferentes, percepções diferentes, né? uhum. Eu vejo muito que as pessoas no relacionamento quer que o outro as complete. E isso não vai, né? Nunca vai, o outro não tem condições de completar. Ele pode complementar. É diferente, né? Então, quando você espera que o outro corresponda às suas expectativas, porque as expectativas são suas. Eu deposito as minhas expectativas e quero que o outro corresponda a elas. Eu projeto, muitas vezes. Eu vejo isso muito em mãe, né? Sim, Eu quero dar para o meu filho o que eu não eu não tive, eu quero tive. fazer tudo. E hoje a gente tem nas crianças, né, que hoje são esses adolescentes, reflexo disso, dessa Uhum, educação. Né? E, na uhum. verdade, foi tudo isso que eu não tive, tudo isso que eu passei, que me faz ser quem eu sou. Se eu não tivesse passado por todas as minhas experiências, se eu não tivesse feito todas essas minhas escolhas, eu não seria quem eu sou hoje. Né? É isso que me traz, é isso que me traz, me dá significado, é isso que me faz a identidade, é isso que me traz a questão da superação. Né? Uhum. Então, quando eu coloco essa minha expectativa em cima do outro, eu vou me frustrar. Porque o outro não vai corresponder. E aí eu me frustro numa relação e acho que essa relação não tem sentido. Quando, na verdade, a relação tem sentido. O que não está tendo sentido é eu querer que o outro me complete e não só me complemente. Então, na verdade, quem pode te completar é você mesma, né? Quem pode escolher é você mesmo e o outro pode escolher, né? É o outro que deve escolher sobre a vida dele. Claro que nós podemos conversar, sugerir, mas jamais depender e exigir. E hoje as relações estão dependentes demais, infelizmente, né? E nós precisamos, então, enquanto nós não estamos completos, nós temos dificuldade de escolher porque senão nós vamos escolher algo que nos complete e isso é impossível. Quando você fala desse outro, que o outro é o outro e eu sou eu acho que a falta de identidade ela prejudica demais as relações. Quando você falava assim, mas as coisas que eu escolhi lá atrás, elas têm como consequência o hoje, e hoje eu sou melhor, ou né, o meu jeito de ser hoje tem a ver com o meu passado.
Mas, infelizmente, também, Denise, nós percebemos que muitas pessoas vivem na culpa. Por que que eu escolhi isso lá atrás? Por que que eu fiz isso lá atrás? Tá. Então, eu queria agora conversar com você um pouquinho, porque eu acho que já chegou nesse patamar a nossa conversa, um pouquinho sobre o ressignificar o passado, para que eu possa dar sentido, então, para o meu presente. Porque não adianta, né, Denise, eu viver esse presente sem ressignificar. Embora você tenha falado um pouco sobre o passado no início da live, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque não adianta culpar o que eu escolhi lá atrás. Eu tenho que escolher a partir do meu presente. Você pode falar um pouquinho sobre isso para nós? É justamente isso é o que eu estava falando, né? É, quando eu olho para o meu passado, eu percebo que naquele momento eu só tinha aquelas escolhas. Eu fiz determinadas escolhas porque era só essas possibilidades que eu tinha naquele momento. Se essas escolhas foram assertivas ou não, naquele momento eu tive algo motivador que fizeram com que eu fizesse essa escolha, né? Então, a culpa traz porque o resultado não foi positivo. E eu cobro de mim um resultado positivo, mas na verdade, naquele momento, eu não tinha ferramentas, eu não tinha instrumentos que me possibilitassem uma percepção mais ampla da situação. A gente não tinha experiência. Uhum. Talvez hoje, né, assim, com toda a experiência, com toda a bagagem que eu tenho, eu não deveria ter feito, não faria certas escolhas. Mas naquele momento, eu só tinha aquele instrumento, eu só tinha aquela ferramenta e eu só podia usar essa ferramenta. E é justamente essas ferramentas que foram fazendo parte da minha bagagem que me propiciaram a ser quem eu sou hoje. Ótimo, Denise. Então, quer dizer, olha só, nós hoje, nós podemos olhar o nosso passado de uma maneira diferente. Porque se a gente olhar o nosso passado e ficar preso nele, é muito complicado mesmo. Naquele tempo, né, lá no passado, eu tinha aquelas condições. Hoje não, hoje eu tenho outras condições, hoje eu tenho mais maturidade, eu tenho mais consciência. Então, eu acho muito importante a gente fixar nessa reflexão da Denise e lembrar que nós podemos hoje dar um norte melhor para a nossa vida. Acho muito importante nós olharmos e fixarmos nessa reflexão e acreditarmos que nós podemos dar sentido sim, e que cada um tem o seu sentido, né, Denise? Agora, quando eu escolho, toda escolha tem consequências, isso é claro, a gente já sabe disso. Agora, me fale um pouquinho, você falou sobre a escolha da vida, né? Nessa escolha da vida, Denise, eu queria que você falasse um pouco também sobre a importância do profissional saber, da pessoa que está lá atrás, saber escolher sua profissão. Claro que ela não sabe de fato como, mas dela buscar mecanismo. Como que os pais hoje podem ajudar os seus filhos a escolher o que eles desejam ser? As escolhas, né? As escolhas. As escolhas, ela precisa de maturidade, né? E muitas vezes a gente não tem essa maturidade e também não tem a humildade de perceber que necessita de um apoio de alguém que tenha essa maturidade, né? Uhum. Então, eu acho que fazer essa escolha, eu percebo que fazer as escolhas, hoje a gente tem o acesso à internet e tem tanta coisa boa. Então, eu acho que os pais, assim, eles devem direcionar, podem ser, assim, agentes, assim, que podem estar trazendo esse celular, esse notebook, todos os meios que a gente tenha para informar que, né, as escolhas, quanto mais informação os jovens tiver, por exemplo, mais eles terão a capacidade de fazer uma escolha mais adequada. A informação vai promover uma ação mais favorável. Então, nós podemos ser facilitadores para esses jovens, né? Nós podemos dar as mãos para eles, nós podemos estar juntos, né? Na sua escolha, na escolha desse jovem, porque nós temos mais maturidade e recursos para isso, né? Né?
E hoje também, Rosana, eu percebo que o acesso a profissionais da área de saúde está muito mais fácil, né? A gente tem dentro no SUS, a gente tem nos municípios, nas escolas, né? Logo vai ser implantado, né, os psicólogos nas escolas. Uhum, E uhum. então o acesso é mais rápido, né? Então é possível, tem essa possibilidade de buscar no profissional mesmo. Certo. Eu estou tentando aqui, ótimo, Denise, eu estou tentando aqui enxergar o que as pessoas estão escrevendo, mas como assim a imagem está bem clara e branca, eu não consigo muito bem enxergar. Mas depois eu vou dar uma olhadinha e espero que a gente tenha respondido algumas questões aqui, Denise. Tem aqui uma Agora, questão. hã? Tem uma questão aqui. Devemos Tá. nos arrepender das nossas escolhas? Não, né? Não, a gente colocou isso. Neida. Justamente. Mas assim, a gente tende a olhar para trás, nós olhamos e ir para trás e só percebemos as escolhas erradas que nós fizemos Uhum, e uhum. carregamos essa culpa, né? E nós dificilmente nós olhamos as escolhas certas. Nossa, eu acertei aqui, nossa, que bom que eu fiz isso, nossa, que bom que eu, né? E essas escolhas são diárias, não é a gente pensa numa coisa mega, uma coisa e não, são coisas pequenas, né? Que o resultado foi um resultado positivo. Então, quando ela fala, né, se nós devemos arrepender das nossas escolhas, é como você falou, né, no início também, que lá atrás a gente era o recurso que a gente tinha, né? E hoje a gente pode escolher bem melhor. E aí, Denise, agora falando da fase, né? Deixa eu pegar aqui. Eu trouxe só isso aqui para a gente falar sobre a primavera, que é o que você falou Ah, desde o é. início, Denise. Eu acho que marcou bastante a sua fala, né? Porque hoje inicia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa sua escolha de você escolheu esse dia. Falei, Denise, pode ser na sexta-feira? Você falou, eu gostaria que fosse dia 22 por conta da primavera. Então, fala um pouquinho para mim sobre isso. É. Quando a Rosana me convidou, eu falei, não, vamos fazer no início da primavera. Por quê? Porque a primavera, além de linda, a gente trazendo um paralelo, né, para a vida, ela é um recomeço, né? Tem todo Uhum. o inverno, tem todo, né, o frio, e que eu faço um paralelo com os nossos obstáculos, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, que não são poucas, que são diárias, né? E, e vejo que isso muito no decorrer das estações acontece, né? Vem o vento, né? Nem tudo vem a chuva, e numa primavera há o recomeço. Então, por mais que eu tenha feito escolhas erradas, eu sempre tenho um novo dia. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós tivemos um novo dia que nos possibilitou, que nos possibilita novas escolhas, né? Então, para quem está nos vendo, para você, Rosana, eu trago essa mensagem sempre. Eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei Uhum. o que você está passando, mas sempre há a possibilidade do recomeço. Como diz a Karina, doutora Karina, enquanto há vida, né, há possibilidade. Justamente essa questão da primavera, do recomeço, do reiniciar, do recriar. Para tudo isso, você precisa entrar em contato com você mesmo e dar um novo significado a você, às suas escolhas, ao que você gosta, ao que você necessita, primeiro a quem você é e quais são suas verdadeiras necessidades. Então, uma boa primavera para vocês, para você, para que esteja renovando e sendo linda sempre, né? Assim, Ótimo, Denise. trazendo Eu essa agradeço beleza. muito, muito a sua reflexão. Eu acho que com essa fala da Denise sobre a primavera, esse recomeço, esse é possível, vamos resgatar o que há de melhor em nós sempre. Vamos acreditar na vida com bastante entusiasmo. Vamos buscar, buscar sempre.
ter fé é algo que nos ajuda muito a caminhada, né? Nós precisamos acreditar em nós para poder acreditar no outro. E quando a Denise falava, né, dessa questão do recomeçar, de fato, a gente precisa recomeçar todos os dias, ter coragem para levantar todos os dias e para viver todos os dias, um dia de cada vez. E aí, eu também desejo a todos, né, um lindo recomeço. E agradeço assim de coração a Denise. Um grande abraço para você, Denise. Eu acho que você nos trouxe grandes reflexões, reflexões muito importantes, e dar sentido à nossa vida é algo de grande valia. Então, eu queria agradecer de coração você, a todos que estão nos assistindo, e dizer que é só uma semente que a gente deixou plantada no coração de cada um, né? E eu tenho certeza que vocês vão cuidar dela. Beijo para você, para vocês, Denise. Um grande abraço para Beijo para todos. você. Muito Beijão. obrigada. Um abraço a todos também. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada e um bom recomeço para todos. Beijo.